Queridos, então, eu quero falar aqui um pouquinho com vocês sobre os benefícios, né, em Yeshua que o Yom Kippur traz. Porque as pessoas confundem, só para você entender, eu não vou fazer críticas, não vou tecer crítica alguma, que você é cristão, você permaneça sendo cristão, viva a forma que você entende aí, tá? Mas nós somos, eu descobri aí as raízes judaicas, Ashkenazi, então nós temos vivido Teshuvá nesse tempo todo, então nós falamos de propriedade, o que atrás não é, esses livros não são para enfeite não, eles são reais e muito material dos nossos ancestrais aí, do nosso povo, falando sobre a dimensão da Torá, né? Nós entendemos que por Yeshua nós temos todos os benefícios agora. E o que isso nos fala? Que Yeshua é a completude daquilo que era a promessa do Taná, em toda a Torá, Taná, que é o Antigo Testamento todo que o cristianismo fala, se cumpriu no Mashiach. E as festas, elas são Moedim. Moedim quer dizer tempos determinados, encontros marcados pelo Eterno. Então Moedim não são datas específicas, são encontros que o Eterno determinou. Então dentro das datas que o Eterno determinou, estão 7 festas bíblicas essenciais, que foram dados como estatutos perpétuos, certo? É isso que eu quero explicar para você. Cumprir Yom Kippur pode ser o princípio de entrar nessas festas, mas você não pode pensar que ele tem um poder místico de resolver tudo aquilo que ainda você não conseguiu acessar. Então ele abre portas, ele tem coisas muito importantes aqui, mas nós temos que tirar também esse peso ou esse misticismo de achar que Yom Kippur vai resolver a tua vida, porque não vai. Ele é um tempo específico que eu vou explicar o porquê, né? O que acontece. Vai compartilhando aí, queridos, e no final você vai receber todo o nosso livro gratuito, tá? Para você estar aí acompanhando, então. Hoje começa às 17 horas a gente entra em Yom Kippur. Então, são 25 horas de jejum, de água e de alimento, tá bom? E não é sacrifício, não é nada, é um ato de desprendimento, não é um benefício para alcançar algo de Deus. Olha aí de Nova York, Deus abençoe. Não é algo para alcançar benefícios do Eterno. É para que você, de fato, se prepare para o decreto que vai ser lançado sobre a sua vida. Agora, em Yom Kippur, o Eterno faz um decreto no mundo espiritual. Isso não existe, em Jesus já mudou. Não, queridos, não pense assim. Todo ano tem essa oportunidade, porque é um encontro marcado, foi Deus que falou. Ele marcou esse encontro e sempre vai acontecer assim. Com Yeshua, nosso advogado, ele já intercedeu por nós já oramos, nos arrependemos, nos preparamos para isso. E agora vem uma sentença. A sentença que é liberada em Yom Kippur muda o teu destino do próximo ciclo. Escuta isso. Olha o pessoal de Atlanta, na Geórgia aí. Deus abençoe. Olha a Irlen. Shalom. Olha só. Você está entendendo? Vem um decreto do Eterno sobre sua vida. Inclusive, o teu nome é reescrito no livro da vida. Daí alguém faz assim, que bobagem, o livro da vida, eu creio em Jesus, está escrito para sempre. Não, todo ano é escrito, por isso que tem essa festa. Porque você é avaliado em cada ciclo. O Eterno trabalha por ciclos. Essa é a mentalidade judaica que Yeshua tinha, que os 12 tinham. Vamos lembrar, né? Yeshua era judeu, os 12 eram judeus, os 120 eram judeus, os 500 na ascensão eram judeus. Os primeiros 3.000 que se converteram em Atos eram judeus, os 5.000 que se converteram depois também eram judeus. Só começa a entrar o gentil lá em Atos 10, querido, quando o Eterno dá aquela visão do lençol para Pedro e daí começa aquele movimento todo, né? Então olha só como é poderoso. A mentalidade de todo Taná é judaico e de todo Brit Hadashah é judaico. É impossível entender o Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, sem conhecer o Taná, porque eles só estão falando do Taná. Tudo que está escrito, meu irmão, no Novo Testamento, que a igreja cristã chamou, é explicação da Torá e do Taná. Só isso. Então, só para você ficar em paz aí no teu coração, que ninguém está mudando nada. Agora, se você tentar entender o Novo Testamento sem Torá, você cria um monte de denominação, um monte de teologia,
fica brigando na denominação, rachando, abrindo outra, acontecendo um monte de coisa, porque cada um vai interpretar da sua forma. E está tudo bem, não estou aqui para fazer proselitismo para coisa alguma, mas simplesmente para entender que eu estou fazendo techuvá e que você pode fazer, de Washington, Deus abençoe, e que você pode fazer techuvá hoje. Hoje pode começar. Em Yom Kippur pode ser o início da tua techuvá. Se organize para isso. O Eterno vai estar com você. E vai ser tremendo, queridos, o que ele vai fazer nesse dia. Vamos lá então, por quê? Então, quais são os benefícios? Eu vou colocar aqui 7 benefícios de Yom Kippur em Yeshua. Por que nós fazemos Yom Kippur em Yeshua? Porque o nosso Mashiach, que é o mesmo Mashiach que os nossos ancestrais esperam e aguardam que venha, e já veio. E muitos judeus messiânicos já existem por aí. Então, olha só, o que vai acontecer? Eles vão ter o momento certo, está profetizado no Taná, que eles vão dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Saiba disso. Eles vão fazer, eles vão dizer. Isso é maravilhoso. O maior sinal, anota aí que isso vai de bônus nessa live. O maior sinal da vinda de Yeshua é que Israel diga, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, quando ele reconhecer, Yeshua disse, não me vereis mais até que diga, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, é maravilhoso isso. Amém? Então, podemos continuar aqui. Só um detalhezinho. Eu quero agradecer as orações. Aí hoje de manhã eu acordei sem voz. A voz falhando e eu não conseguia falar. Não conseguia nem fazer devocional. Estou tomando a medicação, tudo, mas eu creio no poder da oração. Teve um grupo de intercessão, todo o povo orando por mim aí. Estamos aqui numa live, queridos. Claro que botando os remedinhos aqui, que ajudam, mas estamos aí firmes. Glória a Deus por isso. Então, olha só. Primeiro benefício. Você vai entender que a expiação completa e eterna em Yeshua. Quando você lê o livro, que é chamado na nossa Bíblia aqui comum, de Hebreus, que é para os judeus messiânicos, ou os nazarenos, que foi escrito, fala que Yeshua ele entrou de uma vez por todas. Então, que o sangue de animais não podia resolver. O que não podia resolver? Quando se entende isso, pensa que uma aliança está sendo desfeita, uma coisa está sendo desorganizada, a Torá está sendo tirado fora por convenções, sei lá, ou por mudança. Não é isso que Hebreus está falando. Hebreus está dizendo que aquilo que antes era anual, ritualístico e era necessário fazer, que apontava para o Mashiach, a partir desse momento, não precisa fazer mais. Não há necessidade de sacrifícios para pedir perdão, porque o sangue de Yeshua entrou nesse tabernáculo e abriu o acesso de uma vez por todas. Agora, entenda o que Yeshua fez e entenda o que você precisa fazer. Essa é a grande diferença. Yeshua fez um sacrifício para sempre, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, nós precisamos entender que ao fazer isso, ele não removeu o encontro marcado que o Eterno determinou. Ele continuou a dizer, serão estatutos perpétuos em todas as vossas gerações. Isso quer dizer que não acabou. E Yom Kippur continua existindo. Só que agora, você não entra em Yom Kippur para receber o perdão. Como se pensa no judaísmo rabínico, né? Porque nós temos aquele que nos perdoa, que é Yeshua. Nós entramos ali para celebrar essa aliança e para receber o decreto que o Eterno tem para nós. Nós preparamos, anulamos a nossa carne através de jejum, porque são benefícios para nós, para que estejamos sensíveis ao Senhor. O nosso jejum não vai mover o coração dele. O nosso jejum não vai fazer com que ele se arrependa de alguma coisa e mude o teu decreto. O nosso jejum só vai tirar a carnalidade nossa para que nós possamos receber com alegria aquilo que o Eterno está fazendo, certo? Então esse é o entendimento principal. A expiação completa foi em Yeshua. Hoje nós nos concentramos aqui, primeiro, para reconhecer que Yeshua é o nosso Yom Kippur. Ponto. Esse é o primeiro. Expiação completa e eterna em Yeshua. Segundo ponto. Profunda techuvá. O que é profunda techuvá? É um momento de autoexame. A techuvá, nós estamos fazendo 10 dias já de techuvá. Agora o segundo ponto é profunda techuvá, ou seja, arrependimento. Não aquele de chorar,
Mas o arrependimento que vale para Deus é a mudança de atitude. Não adianta se esvair em lágrimas e mucosa nasal e não mudar de atitude. Então, e o que nós fizemos então? Nós vamos ali e dizemos assim: Senhor, nesse ano que está vindo, aqui em Yom Kippur, diante do Senhor, com o meu espírito preparado, eu quero declarar que eu vou me abster de tudo aquilo que é mal e vou me apegar ao bem. Isso é um versículo bíblico. E eu quero que os teus decretos liberados sobre mim, eu possa vivê-los em intensidade. Eu estou aqui para isso. Daí Teshuvá. E aí você começa a pensar, aquilo que você não fez, faça. Aquilo que você prometeu, você já vai cancelar hoje à tardinha, antes de entrar em Yom Kippur, ou vai fazer a oração de cancelamento. De todo isso. Está no livro que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Todo o roteiro certinho. Você que ficar aí, vai compartilhando mais e para mais pessoas poderem receber também. E aí o que você vai fazer? Tem todo um protocolo, queridos, é muito, muito lindo. Já vou ler aqui. Terceiro aspecto, então. O arrependimento é o segundo, que é Teshuvá. Teshuvá não é chorar, nem se amaldiçoar, dizendo, eu sou um desgraçado, miserável homem que sou, não consigo fazer. Não. Teshuvá é identificar, mudar de atitude. Teshuvá é mudança de atitude. Eu não vou mais fazer. E não são só pecados alarmantes, não, meu querido. Por exemplo, você não conseguir se controlar na tua alimentação, então faça Teshuvá. Senhor, do jeito que eu estou me alimentando. Tem gente que tem família e sempre eu ouço essa frase, né? As pessoas dizem assim, eu morreria pelos meus filhos, eu vou trocar e inverter, então viva por eles. Em vez de morrer pelos seus filhos, que é uma fala heróica, viva por eles. Como você vive por eles? Se alimentando bem, fazendo exercício, tendo uma vida saudável, para que possa acompanhar eles por muito tempo. Então, é um dos motivos. Yom Kippur. Senhor, eu não me controlei na comida nesse ano que passou, mas agora eu vou me ajustar. Olha aí, pessoal da Itália também, Deus abençoe. Terceiro, reafirmação da identidade judaica messiânica. Mas eu não sou judeu messiânico, eu sou cristão. Não, a identidade judaica messiânica, dizer assim que a nossa fé é regida, seja você cristão, seja você judeu messiânico, a nossa fé, o muro da inimizade já foi quebrado, queridos. De ambos os povos ele fez um. Não anulou a identidade de quem é judeu messiânico e de quem é cristão. Mas nós temos que tirar muito desse problema no cristianismo que houve de separação. Esse movimento quase que separatista, né? A teologia da substituição, toda essa ideia meio que antissemítica aí, ela nos afasta da Torá e nos afasta do Eterno. Então, isso do cristianismo nós temos que tirar fora e voltar para as coisas corretas. Então, nós reafirmamos que nós cremos nas festas bíblicas, as 7 ordens do Senhor, e isso nós vivemos como cristãos, ou como judeus messiânicos, ou como eu chamo aqui nós, né? O povo do caminho, que a gente está voltando a Teshuvá, está voltando para o caminho, então com a visão de Sião. O que nós organizamos? Nós nos organizamos assim, então, para identificar. A nossa identidade judaica que crê no Mashiach. Por quê? Porque Yeshua é um judeu que mora dentro de você. Então, nós precisamos nos organizar nisso. Certo? Então, quarto aspecto. Então, a reafirmação da identidade de onde você veio e de onde você está indo. Você não veio de Roma e nem volta para Roma. Você veio de Sião e vai voltar para lá. Está escrito em Isaías capítulo 1 e 2, que nos últimos dias o pessoal vai voltar. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Então, isso é Teshuvá. Quarto ponto, queridos, consciência da santidade de Deus e do valor da graça. Tem pessoas que não conseguem compreender e fica... Por que a teologia fez isso, queridos? Eu falo por isso porque eu sou formado em teologia, tenho várias graduações e fui professor já de faculdade teológica, tá? Dentro do cristianismo. Eu quero dizer para você, e não estou falando mal, estou dizendo que há um entendimento errado, onde se ensina dentro da teologia sistemática, aqueles manuais ali do canto para cá. Se eu mostrar para você lá, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir mostrar. Para lá estão os manuais de teologia sistemática. Então, o que acontecia na teologia sistemática? Nós aprendemos na teologia sistemática que a graça é uma dispensação. E não é uma dispensação, queridos. A graça sempre esteve presente em toda a Bíblia. Deus nunca deixou de ser gracioso. A palavra graça, para nós, que temos a mentalidade judaica,
cristã, judaico-cristã, ou judaico-messiânico, que é como se denomina aquele que vem de linhagem judaica, olha só, nós entendemos que graça é uma palavra em hebraico chamada hesed. Hesed, ele é muito mais profundo do que um favor imerecido que as pessoas falam. É claro que a graça é um favor imerecido, mas o que acontece é que a graça, ela... O pessoal está dizendo que está sem som. Acho que só uma pessoa falou, mas apareceu 2 vezes aqui, né? Está normal. Então, Carla Machado, dá uma olhadinha lá no seu som. Tá? Então, olha só. Graça, queridos, não é um favor imerecido apenas. Graça é uma capacitação do Eterno. A palavra hesed, no hebraico, ela está alinhada com misericórdia também. E sempre dentro do cristianismo a gente entendeu assim, ó, não viva pela misericórdia, meu irmão, viva pela graça. Aquele que vive pela misericórdia, que quer dizer misericórdia, daí fala do latim, misérias do coração. Não viva na miséria do coração, viva pela graça do Eterno. Não existe isso, isso é só discurso teológico belo, até poético, mas não é uma realidade. Dentro da Hesed, duas palavras. A graça é formada, anota isso, meu irmão, para que você nunca mais se confunda. A graça é formada por 2 palavras. Hesed quer dizer bondade e misericórdia. É a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. É a misericórdia do Eterno que evita que você morra. Elas se renovam todas as manhãs. Quando junta a bondade dele que te leva a se arrepender, a fazer techuvá, e a graça que se renova, e a misericórdia que se renova cada manhã, você viveu um favor de graça. Eu vou repetir isso, porque isso aqui, ó, meu irmão, se o cristianismo ensinasse isso aqui, muito dos problemas da igreja se diluiria. Olha só, bondade e misericórdia, no hebraico, hesed se escreve hesed com CH, né? Hesed. Tá? Se alguém sabe escrever ali, pode colocar para nós. É composta por 2 ações de Deus, bondade e misericórdia. A palavra vai ensinar que a bondade nos leva ao arrependimento e a misericórdia se renova cada manhã para que nós não sejamos destruídos. Então, por isso que é graça. A graça de Deus paira na história. Obrigado, Jonatas, que escreveu bem certinho, a Hesed. Daí pode colocar Hesed igual bondade e misericórdia. Bondade mais misericórdia igual graça. Tá? Hesed igual bondade mais misericórdia igual graça. Se tu não entender esse conceito judaico, bíblico, da Torá, você nunca vai conseguir entender. Porque você vai achar que graça é uma licença para pecar. As pessoas pensam que graça é uma licença para pecar. Não, graça é um favor merecido, sim, porque a bondade de Deus e a misericórdia dele se renovam a cada manhã e você é levado a se arrepender. Olha que conceito poderoso. Isso aqui é uma aula, meu irmão. Essa live aqui é uma aula para você. Se você entender isso, você nunca mais vai dizer assim, eu não preciso de Yom Kippur. Meu irmão, não entre nessa discussão. Eu sou grato pela tua vida, você que está aqui, quase 400 pessoas aí, e nesse horário do meio-dia, você começa a compreender isso. Então, quando Deus disse, Adão, onde você está? Graça. Porque foi a bondade de Deus, não foi o homem que foi atrás de Deus. Lembra que o homem se escondeu? Quem foi atrás do homem foi Deus. Nunca será você correndo atrás de Deus. É Deus indo atrás de você, porque Ele ama, porque Ele tem bondade e tem misericórdia. Amém, queridos? Isso muda tudo. Por que eu estou falando isso? Porque está aqui, esse é o nosso 4º ponto. Consciência da santidade de Deus, do valor da graça. Ele é santo, e por isso que Ele é santo, eu devo me santificar. Mais tarde, se você ainda não me segue, comece a seguir aqui, queridos. Se você não me acompanha, eu tenho um devocional toda manhã, que é chamado Rota 654, que é um estudo de techuvá, toda manhã que a gente ensina a Torá no Novo Testamento. Como assim Torá no Novo Testamento? Sim, eu ensino Torá no Novo Testamento toda manhã. Então esteja conosco aí para você aprender. E aí eu tenho um livro, que eu não sei se eu já publiquei ele, não sei se ele está como um e-book, como um rascunho, mas que fala sobre os 7 níveis até chegar no santo, na santidade. Porque assim, como assim 7? Não é só ser santo? Eu creio em Jesus, levantei a mãozinha hoje, eu sou santo. Não. Tem 7 níveis até chegar no santo. Por que o Eterno está dizendo ser de santo? Porque eu sou santo. Porque é um processo contínuo de elevação espiritual até que você chegue lá. Antes de ser santo, você é justo, que é tzadik. Então tem 7 níveis, e eu quero ensinar você sobre isso.
sobre os 7 níveis. Então, se você está conosco, vamos lá, você vai poder aprender essas coisas. 7 benefícios de Yom Kippur. Primeiro, expiação completa em Yeshua. Segunda, profunda techuvá, tá? Que é o autoexame, né, que a gente faz, não para ficar se amaldiçoando, mas para entender e mudar os decretos, receber do Eterno. Reafirmação da nossa identidade judaica, que viemos de Sião, não judaico como judeu, né? Se você é descendente, tudo bem, se não é, você está ligado a Israel, segundo Romanos 11. Você está na mesma, você é enxertado na oliveira, certo? Então, a terceira é isso, a identidade judaica messiânica. Quarta, consciência da santidade de Deus e o valor da graça. Certo? Então, esse é o que eu acabei de explicar para vocês aqui, dando mais uma aulinha aí de alguma coisa que você talvez não conhecia. Vamos para o próximo, então. Aprofundamento do conhecimento bíblico e do plano de Deus. Esse seria o quinto. Aprofundamento do conhecimento bíblico e do plano de Deus. Yom Kippur traz que benefício para nós? Aprofundamento do conhecimento bíblico e do plano de Deus. Deus tem um plano. Queridos, se eu tivesse mais tempo nessa live para falar com vocês, meu coração está explodindo aqui por dentro de tanta informação libertadora para você nessa tarde. Olha só, antes de Yom Kippur, você vai entrar em Yom Kippur como você nunca entrou na sua vida. As 7 festas bíblicas, elas não são aleatórias. Ela é um conjunto de encontros marcados que Deus mostra toda a história da redenção. Deus se move em 7. 7 dias da semana, de 7 em 7 anos, 10 ciclos de 7, que é uma vida de uma pessoa. Alguns conseguem alcançar mais que isso. Mas enfim, e no 7º sempre é um descanso. E aí a gente vai crescendo. E como isso é poderoso, queridos, saber que Deus tem um plano organizado. Vou falar rapidinho para vocês, a live vai ficar gravada, você pode assistir quantas vezes você quiser. Primeira coisa, Deus inicia o ano espiritual com Pessa. Eu vou falar em hebraico que tá mais... Se eu lembrar em português, eu vou falando para você, porque a gente fala tão acostumado a falar aqui que eu me confundo. Começa em Pessa, a primeira festa. Segunda, Matzot. Terceira, Bikurim. Depois, Shavuot. E depois de Shavuot, Yom Teruah, o Rosh Hashanah. Aí depois, Yom Kippur e Sukkot. Queridos, olha isso. Deus desenhou todo o plano da redenção nesse processo. Pessa, ele tira a gente do Páscoa, tira a gente do pecado. Matzot tira o pecado da gente. São 7 dias de consagração, Matzot, que é pães asmos. Depois Bikurim, primícias. Aí você saiu do pecado, tirou o fermento do pecado de você, aí ele apresenta você como primícia para ele. Primícia é o primeiro, primogênito. Depois tem a contagem de Homer entre essas festas, que são 49 dias. Para alinhar tuas midotes. Tá? O que é as midotes? É o teu caráter, alinhando tuas midotes. Segundo o Eterno, para receber a Torá em Shavuot. Shavuot, que a gente chama de Pentecostes, é a outorga da Torá. É o momento em que Deus quer entregar a Torá para o seu povo, para que eles não errem mais. Ele entrega no Sinai e o povo rejeita. Escreve numa pedra, dizendo que o coração do povo era duro como uma pedra. E daí ele faz a promessa em Jeremias 31:31. Eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Escreverei em tábuas de carne no seu coração, não mais em pedra. Isso se cumpre, então, em Atos 2. Certo? Estou empolgado aqui, me lembrando que eu estava sem voz de manhã. Então, olha só. Depois de acontecer isso, ele preparou você recebeu a Torá. Aí tem um tempo de paz, né? E o que acontece? Você vem para Yom Teruah, o dia do toque do shofar. E daí você vai entender agora que Paulo fala da última trombeta. Tem gente que faz uma confusão com as trombetas, querido. Aí em Yom Teruah começa o toque do shofar. Preparando. Sabe o que prepara? Para Rosh Hashanah. Que alguns dizem que é festa pagã, que eu não entendo nada porque não conhece a cultura judaica bíblica, né? Não mística, bíblica, de Torá. Então, o que acontece? Yom Teruah, o toque do shofar, para chamar todo mundo, se arrependam. 10 dias de arrependimento. Sabe o que é esses 10 dias que nós estamos encerrando hoje aqui? É o tempo onde Adão teve para se arrepender e fazer techuvá, depois do seu pecado. E no Yom Kippur, Deus dá o decreto para ele. Adão já resolveu o problema dele. Agora você e eu temos que resolver em Yom Kippur. Cada ano renovando o ciclo. Isso é muito poderoso.
Então, depois de Yom Teruah, chega Yom Kippur. Yom Kippur, então, nós temos um decreto do Eterno para os próximos 12 meses. E são decretos de bem, são decretos de bênção. E é poderoso. Por isso vale todo esse tempo. Mas tem toda essa preparação. Entendeu os ciclos das festas bíblicas? Depois de Yom Kippur, o Yom Kippur é o dia que ele dá a sentença. Perdoados. Pelo sangue de Yeshua, meu irmão, se você fez techuvá, é uma bênção. Agora, compartilha aí, dá para continuar compartilhando ainda essa live, para que mais pessoas possam chegar nisso aqui. Aí chega nesse momento, às 17 horas, a gente começa o jejum até às 18 de amanhã. Eu já vou dar aqui os tópicos para vocês e lembra que fica por aí que tem um livro que eu vou dar para você, que fala todo o processo de Yom Kippur, certo? Fazendo isso, então, você recebe o decreto do Eterno e olha o que aconteceu. Sim, Adão pecou no primeiro dia. Porque Yom Teruah, quando foi criado. E ele morreu, são coisas mais profundas, só para você entender. Adão morreu no dia que pecou. Mas ele viveu 930 anos, sim, mas Deus disse que para ele um dia como 1000 anos. Fecha parênteses, só para você pensar mais aí. Agora, depois que ele lança o decreto de perdão, sabe o que acontece? Sukkot, a festa de tabernáculos. Nós vamos ter aqui. Se você não vai poder vir para o Rio Grande do Sul, tá junto conosco na nossa festa das cabanas aqui, queridos, assiste, vai ser transmitido ao vivo. Esteja conosco. Nós vamos fazer 7 dias. Não vamos transmitir os 7 dias, vamos fazer 7 dias de festa aqui. Tá ficando lindo, organizando tudo. Tem um povo que vai vir de fora aí. Organizamos nossos alojamentos, tudo para receber aí mais de 50 pessoas. E vai ser uma benção. Então, mas acompanhe que nós vamos transmitir tudo aqui para você. Vai ser maravilhoso. Você vai poder saber. Aí isso conta o que é o reino, o Mashiach manifestando para reinar sobre toda a terra. Isso é poderoso. Poderoso. Certo? Vamos lá então. Terminando aqui então, o que mais faz? Qual é o benefício de Yom Kippur com Yeshua, meu irmão? Olha só, fortalecimento dos laços comunitários e da unidade. Quando nós todos paramos para celebrar Yom Kippur, sabe aquele... Eu estou todo arrepiado. Essa aqui, meu Deus do céu. Que presença de Deus aqui, meu irmão. Eu sou emotivo. Que veio o versículo na minha cabeça, o Espírito Santo me encheu aqui de uma maneira que você não tem noção. Que todos sejam um. Que todos sejam um. O poder da unidade manifesta em Yom Kippur. Quando a igreja para, seja você cristão, seja você messiânico, seja você, meu irmão, nós manifestamos a unidade, aquela que Yeshua disse, como eu e tu somos um. Quando Yeshua diz, eu e o Pai somos um, ele não está afirmando deidade, ele está firmando unidade de propósito, porque depois ele diz a mesma coisa, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ele não está falando assim, que eles sejam Deus como eu e tu somos Deus, não, ele está dizendo assim, ó, a unidade de propósito, essa riqueza de informação foi tirada de nós porque nós não conhecemos o hebraico. E tem gente que até hoje acredita que as escrituras do Novo Testamento foram escritas em gregos, não foram escritas em hebraico e aramaico, depois traduzidas para o grego. Então ali está escrito assim, para que eles sejam um, Pai, como eu e tu somos um, a mesma unidade do propósito. Então nesse momento em Yom Kippur, queridos, imagina a igreja toda, imagina o Brasil fazendo... Sabe o que acontece, meu irmão? Se cumpre, segundo Crônicas 7,14, que você sabe de qual, se um povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Nós precisamos que nossa terra seja sarada. Mas não é por falar mal de alguém, não é por sair na rua gritando, é quando eu e você fizermos techuvá e se arrependermos dos nossos maus caminhos. Yom Kippur é para isso, meu irmão. Arrependimento coletivo. Deus muda a nossa nação. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ponto 5, alguém perguntou aqui, né? Aprofundamento do conhecimento bíblico e do plano de Deus. Aprofundamento do conhecimento bíblico e do plano de Deus. Agora, o quinto, que eu expliquei essas bíblicas aqui já, né? Agora, fortalecimento dos laços comunitários da unidade. Através desse tempo, nós vamos viver. Você não precisa nem interceder pelo Brasil. Você simplesmente, Senhor, porque o Brasil é eu e você.
Deixa ele mudar aqui. E Deus muda. Há um ensino judaico que nós ministramos muito, que quando você se transforma em fagulhas divinas, quando você faz uma refeição com kavaná correta, intenção correta, na tua casa, os seus vizinhos são abençoados. E fagulhas de luz começam a trazer techuvá no mundo, que se chama Tikkun Olam. Meu irmão, você tem que aprender isso, meu irmão. A nossa ação no mundo, por isso que Yeshua diz, vós sois a luz do mundo. Não é que você é uma lampadinha ali, queridos. Ele está falando assim, vocês têm fagulhas que ao cumprirem a Torá e os meus mandamentos, a gente fica dizendo até hoje que a gente não cumpre o mandamento, porque Deus anulou o mandamento, porque ninguém pode cumprir todos os 613 mandamentos. Isso é uma fala ignorante, meu irmão, e triste, porque as pessoas foram roubadas, elas foram ensinadas assim. Os 613 mandamentos nem Yeshua cumpriu todos, porque tem uns que é para mulher, tem um que é sobre o período menstrual da mulher, nunca ninguém vai cumprir. Mas a riqueza dos 613 e da Torá, ela tem poder intrínseco. 248 afetam diretamente os teus órgãos internos e 365 afetam diretamente os teus órgãos externos. Isso é o 613 da Torá. 613, 6 mais 1, 7, mais 3, 10. Os 613 se condensam em 10 mandamentos, meu irmão. 10 mandamentos. E olha só, 10 mandamentos, segundo Provérbios 3,16 vai dizer que a sabedoria, falando da Torá, tem na sua mão direita vida longa. Quantos dedos tem na mão direita? 5, vida longa. E na mão esquerda, riqueza e honra. Aí o que Yeshua faz? Pergunta qual é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Daí o pessoal diz, pronto, ele anulou a lei. Não, Yeshua era rabino, queridos. Yeshua era rabino. E olha o que ele disse. Os 613 estão condensados em 10. Os 10, eu vou condensar em 2 para você entender. 613, 6 mais 1, 7, mais 3, 10. Os 10 mandamentos da tábua, que foi dado no Sinai. Agora deixa eu te ensinar algo mais profundo. Yeshua falando, né, para o povo. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a ti mesmo. Quer entender? Olha só, os primeiros 5 mandamentos falam do teu relacionamento com Deus. Anota isso, meu irmão. É amar a Deus sobre todas as coisas. Os outros 5 falam sobre o amor ao próximo. O primeiro 5 te dão vida longa. E o 4 vai dizer que é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas a longevidade na terra, que é honrar pai e mãe. Olha, você está... Não sei se eu falei certo, eu estou com a cabeça aqui borbulhando. Se eu errei o número aqui, me perdoa, queridos, eu estou empolgado. Olha só, então, mas tem vida longa para os primeiros 5 mandamentos e riqueza e honra para os outros 5. Agora, você nunca vai dizer que Yeshua anulou a lei. Quer ver? Para finalizar, para você entender? E daí eu vou para o último aspecto e vou falar aqui do livro que você vai receber. Olha só. Yeshua, quando disse que nem o Yud, que a gente não conhece, são 5 para Deus, amar a Deus, e 5 para o próximo, dividido em cada mão. Mão direita, vida longa, e mão esquerda, riqueza e honra. Vida longa, honrando a Deus com os primeiros 5 mandamentos. Riqueza e honra, honrando ao próximo com os 5. Olha só, quando Yeshua diz que nem um Yud sairá da lei, na nossa versão em português diz nenhum tio, sabe o que quer dizer Yud? Yud é uma meu Deus, a Yud é uma letra hebraica que o nome dela, ela significa mão. Então o que Yeshua está dizendo assim, ó, que nenhuma mão, ou nada da mão, o que ele está falando aqui, ó, sairá da lei. Vou mostrar aqui na live. Quantos tem aqui? 10. Yeshua está dizendo assim, ó, nenhum sem que se cumpra. Por triste que seja, muito tempo as pessoas tiraram os mandamentos fora. Yeshua ressaltou, nenhum deles vai ser tirado fora. Os 10 vão ser cumpridos, porque os 10 falam de 613 e falam dos 2. Último aspecto de celebrar Yom Kippur com Yeshua é a esperança escatológica e preparação para a volta do Messias. Yom Teruah tocou a trombeta, se preparem. Agora escuta isso. Amanhã, no final de Yom Kippur, nós vamos estar aqui junto de novo. Eu vou pegar o shofar e vou tocar o último toque. Se você não sabe, você vai saber qual é que é o toque da vinda. A última trombeta que Paulo fala. O último. Eu já vi aqui a segunda vez que a pessoa pergunta aqui, vou te responder, queridos, não vamos esquecer. Perdão que eu não respondi a primeira vez.
A mulher pode, se ela está no período menstrual, pode participar sem problema nenhum. Está aqui na Mishnah, nessa coleção aqui que regulamenta toda a ação da Torá. Então, já pesquisei e já tinha respondido em outro momento. Então, isso não interfere em nada, tá? Se você se sentir fraca, se a pessoa... Tem pessoas que ficam muito debilitadas no período menstrual, então pode quebrar o jejum, não tem problema nenhum. Se enfraquecer demais. Mas não tem problema nenhum por questão de impureza, alguma coisa assim, não. Isso é um ciclo natural da vida, certo? Finalizando aqui, a esperança escatológica, então, Yom Teruah tocou as trombetas de preparação. A última trombeta, sabe quando é? Yom Kippur. Depois que vem o decreto do Eterno, se toca a última trombeta. O que Paulo está dizendo? Vai ser depois do Yom Kippur que o Mashiach vai descer, porque ele nasceu em Sukkot e vai voltar em Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Amém, queridos? Olha como isso é poderoso. Entendeu? Então, o sétimo, então seria esperança escatológica e a preparação para a volta do Messias. Isso é tremendo. Queridos, tem uma palavra-chave aqui que a equipe vai mandar. Tem alguém da equipe aqui? Porque eu estou com o celular e eu não vou poder olhar agora. Eu esqueci qual é que é a palavra-chave. Por favor, a equipe me socorre aqui e coloca aqui embaixo. O ponto 6 é fortalecimento dos laços comunitários e a unidade. Eu coloco a unidade. Tá? Brincadeira aqui. Eu estou esperando alguém aqui. Aqui, ó, Cordeiro, obrigado. Não, e a do livro? A do livro, Heitor? É o mesmo tudo? Só me responde, por gentileza. Assim, o pessoal me perguntando no privado, e a oferta de Cordeiro, apóstolo, como é que funciona? Então, é a mesma palavra. Tem algumas pessoas que querem fazer oferta de Cordeiro. Querido, você que está aqui pela primeira vez na live, não entenda, não faça, né? A oferta de Cordeiro vai ser explicado lá o que é. Tem uma oferta que pode ser feita nesse tempo aí. Mas aí nós vamos só um pouquinho aqui, queridos, que está voltando a... Certo? Eu acredito que na mesma... É a mesma palavra, obrigado. Então, assim, digita aí Cordeiro e você vai ganhar o livro. Eu vou falar dele aqui. E já está quase 1 hora de live. Ó, deixa eu ver se... É pena que eu não trouxe meu tablet, senão eu mostrava para você aqui. Eu tô com ele no PC aqui no lado. Mas olha só, o que você vai ver nesse... Você vai ter a ordem das orações e serviços. Então, a véspera de Yom Kippur, que é hoje, antes das 17 horas, tá? Antes do pôr do sol, o jejum começa às 17 horas, tá, querido? O jejum total, comida, coma bem agora no almoço, o almoço já passou, né, o horário que você for comer, e um pouquinho antes é bom recomendar, mas não enche a barriga para querer compensar, mas tome muito líquido, muita água, tá? Se você puder tomar algum líquido com sais minerais, assim, concentrados, pode tomar também, tá? Então você vai digitar e você vai receber. E nesse livro você vai ter a oração, que você vai ter todo o protocolo, né, de como começa, e as orações escritas, meu querido. É uma bênção. E aí você vai poder cumprir todos, a Amidá, que é a oração principal. Daí tem as bênçãos, são 19, 21 as bênçãos aqui. E você vai estar recitando isso. Também, se você não puder olhar a nossa programação na rádio, não sei se tem como botar o link aí, não tem como, no grupo mesmo, que você está digitando Cordeiro, todo mundo digita Cordeiro e vai ser colocado num grupo. Devo colocar para você lá o link da nossa rádio web, 24 horas, para que você possa escutar, porque na nossa rádio vai estar sendo feito todas as orações 24 horas, tá? Então, é no pôr do sol que começa, né? Só que depende do fuso horário. É 1 hora antes do pôr do sol. Yom Kippur, 1 hora antes do pôr do sol. Como se regula, basicamente, o pôr do sol, a gente coloca um horário de 18 horas, queridos. Porque eu estive em Portugal ano passado e era 9h30 da noite e o sol não tinha se posto ainda, num período lá. Estava recém baixando. 21h30 em Portugal. Num período do ano é mais ou menos assim. Foi em julho que eu estive lá, então a gente não pode se basear nisso, né?
nós temos que olhar, então, mais ou menos o horário. 18 horas é a viração do dia. Vamos usar essa expressão, não pôr do sol. A viração do dia bíblico é às 18 horas. 1 hora antes, você vai... A questão da... Aí você vai saber mais esse nível. A questão de oferta, queridos, a palavra senha cordeiro para você ganhar o e-book. Oferta é se você procurar lá no grupo e dizer assim, eu sei da oferta e quero fazer. Se você não quer fazer oferta de cordeiro, eu não estou te chamando para fazer oferta aqui, meu irmão. Eu estou te chamando para aprender sobre Yom Kippur, para participar e receber o livro com o protocolo, tá bom? Só que a senha é a mesma, a palavra-chave, né? Cordeiro, para você poder entrar no grupo. Então, só vou falar sobre a oferta de cordeiro para quem perguntar lá dentro do grupo, tá? Então, não se preocupe, você não está entrando aí para fazer nada, não tem nenhuma troca aqui, nenhuma venda de nada aqui, tá bom? Isso aqui se chama Hesed, bondade e misericórdia, que é a graça. Amém? Então, tá lá toda a ordem, aí as orações. Quem não pode participar? Quem tem alguma limitação médica, alguém que está tomando remédio forte, não pode fazer jejum. Tá? Mas pode entrar no espírito de Yom Kippur e fazer as orações. Só deixe de fazer jejum. Se não aguentar ficar sem água, beba água. A Torá preza pela vida. Primeiro a vida e depois os aspectos do que nós estamos aprendendo aqui. Porque de nada adianta você passar mal num momento como esse. Certo? Amém, queridos? Vocês coloquem aí, digita cordeiro e você entra no grupo lá. Quem quiser falar da oferta de cordeiro que o pessoal faz. Alguns querem fazer aí. Familiar, é uma oferta familiar, queridos. Não é uma oferta por pessoa, não. Tá? A gente passa essa informação lá. Que alguns estavam perguntando. Todo ano o pessoal pergunta, né? E não confunda. Tem gente que fala da oferta de cordeiro e confunde com o Pidon Rabem, que é o resgate do primogênito lá, que é uma outra oferta totalmente diferente. Tá? Mas enfim, falei aqui para vocês, já expliquei. Quem está amamentando, quem está grávido também não pode fazer o jejum. Crianças menores de 13 anos também não podem fazer jejum. Acima de 13 anos, é preferível que eles façam parcial, alguma coisa que eles desejam, tira fruta, ou coma só frutas nesse dia. Então, para que eles também possam entrar nesse processo. Amém? Queridos, acho que derramei o que pude, abençoe você. Vou parar por aqui, e foi uma bênção estar com você. Deixa eu orar contigo aqui para nós encerrarmos, Pai, em nome de Yeshua. Nós te louvamos por essa live tão instrutiva, pela tua presença, e que cada um dos meus irmãos que aqui passaram possam ser extremamente abençoados. Que nesse Yom Kippur o Senhor escreva o nome deles no livro da vida e que haja bons decretos para o próximo ano, Deus, que eles prosperem em tudo que ele fizer e que, acima de tudo, o sangue de Yeshua, que nos redime de todos os pecados, possam estar renovando e todo pecado não confessado, esquecido, possam ser mudados decretos mediante a Teshuvá nesse dia sobre a vida deles, Pai. Eu abençoo cada um em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, queridos? Antes de sair daí, não deixe de me seguir, segue aqui. Vai lá pro meu canal também, Agnaldo Silva. Agnaldo Felipe... que agora deu um branco aqui no Agnaldo Felipe Silva. No Agnaldo Silva 12, isso. Vai lá, entra no nosso canal e já nos acompanha também. Obrigado pelo seu tempo aqui. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.